alunos, seja bem-vindo a mais uma aula da EJA, do primeiro e segundo período. O meu nome é Carlos Dias, a minha disciplina é Competências Gerais. Estamos aqui na TV Araxá Educa. O tema de hoje, iremos falar sobre os viajantes de ontem e de hoje. Os desafios que nós temos hoje nas viagens, o desafio de ontem. E o pioneirismo dos portugueses, que nós vamos estar citando dentro desse contexto, as grandes navegações. Quero começar com uma pergunta dessa aula. Você conhece todas as ruas de Araxá? Ou conhece uma grande maioria? Por exemplo, se eu perguntar para você onde que fica a rua Tupi, talvez você que seja do bairro, você vai, é a minha rua, ou não é a rua aqui próxima de casa. Mas outras pessoas que estão mais distantes da rua Tupi, talvez falem, não tem noção onde fica essa rua. Hoje nós temos os mapas que podemos localizar ruas, podemos localizar cidades, países. Temos com maior facilidade, né? É muito mais prático. Tá? Eu venho aqui, ó, o Brasil, localiza bem o Brasil no mapa. Rapidinho você encontra o Brasil. Tá? É interessante que quando a gente coloca um mapa na sala de aula, os alunos já ficam doidos. Onde é que está a nossa cidade? Vai lá, localiza Minas Gerais, localiza Araxá. Então, nós temos essa facilidade de localização. E temos também na palma das nossas mãos, né? Bem na palma da mão, já comentamos aqui nas nossas aulas anteriores, os smartphones, né? Os telefones. Então, eles nos possibilitam encontrar qualquer lugar. Você hoje fala assim, eu quero ir na rua Tupi. Você digita, o aplicativo já vai mostrar para você o caminho, a distância. Se você for de bicicleta, se você for a pé, se você for de carro, ele vai falar com você, vai registrar para você o percurso que você tem que fazer, o tempo que você vai gastar. Então hoje nós temos muita facilidade para viajar, para ir em qualquer lugar. Se você partir de uma viagem aqui para Belo Horizonte e não conhecer o caminho, você coloca no aplicativo lá, ele vai mostrando radar à frente, curva acentuada, ele vai indicando para você toda a estrada, você tem condições de ir a qualquer lugar usando os aplicativos. Ou seja, a tecnologia contribuiu e muito para nossas viagens, para nossa locomoção, para nós movermos, né? Contribuiu muito. Hoje nós acompanhamos na cidade aí, os carros com os aplicativos. A pessoa chama um carro, o carro pega você no endereço, leva no endereço que ele quer, mesmo que ele não conheça a cidade, ele tem toda a facilidade. E olha que antigamente os taxistas tinham que saber o nome das ruas, onde ficava, ele tinha que ter um ponto de referência, tá? Hoje não, hoje você pode ir em qualquer lugar com esses aplicativos na palma da sua mão. Trouxe para vocês aqui um exemplo de um mapa. Esse mapa é chamado mapa TIO, tá? Justamente por causa do seu formato, vocês podem perceber que ele tem um T e um O. Esse mapa é da Idade Média, tá? Ele foi feito pelo Isidoro de Servilha, que era um bispo, e na época, para a época, era um mapa mais moderno. Por quê? Na letra T, ele traz justamente a divisão dos continentes da Ásia, da Europa e da África. E a letra T aqui está sendo representada as águas do Mar Mediterrâneo, o Rio Nilo, tá? Essa é a representação. E por ser um religioso, aqui não dá para a gente perceber, mas nas bordas, justamente aqui, existem citações de nomes bíblicos que encontram na Bíblia nesse mapa, tá? Esse mapa ele é da Idade Média, o mapa mais perfeito da Idade Média. Temos um outro mapa aqui muito interessante. Esse aqui já é mais rico em detalhe. O que esse mapa traz para nós? Justamente a divisão dos 3 continentes também. Nós temos a África, nós temos a Europa e nós temos a Ásia. Tá? Lembrando que a Ásia aqui compreende a China, o Japão, a África, a China, o Japão, tá bom? A Índia, a África tá de cá, né? Esse mapa ele foi desenvolvido por Fran Mauro, que também era um religioso. Ele era um religioso do século XV, e ele foi considerado na época o maior cosmógrafo da época. E olha para vocês verem a importância desse Fran Mauro. As crateras, uma das crateras da Lua tem o seu nome, é dedicado a ele. Tá? Foi dado a ele justamente na visita da missão lunar Apolo 14. É muito interessante esse fato dessa cratera ter o nome dele, porque não sei se você sabe, até como título de conhecimento, aprofundar, 35 crateras da Lua tem o nome de padres jesuítas. No caso, esse aqui, ele não é jesuíta, mas tem o nome dele também, tá bom?
E nesse mapa, por que esse mapa é interessante? Porque ele é mais cheio de detalhe e ele já traz regiões longínquas, como o Japão. E olha que o Frei Mauro, ele viveu antes das grandes navegações, não morreu e viveu antes das grandes navegações. Mas o mapa dele era um cartógrafo e o mapa dele é muito cheio de detalhes, tá bom? E dentro dessas grandes navegações, vamos entender o porquê que foi necessário essas grandes navegações, por que foi necessário Portugal e outros países avançar para o mar em busca, né, de alguma saída. Qual foi o que motivou ele? Primeiro que a Europa estava passando por uma crise, atingiu uma crise no século XIV. O que foi gerada essa crise? Essa crise ela foi gerada pela peste negra, que aconteceu, 1/3 dos europeus morreu com a peste negra, foi uma pandemia que aconteceu na Europa. E também estava tendo a escassez de metais preciosos. A escassez desses metais preciosos atrapalhava o comércio da burguesia. A burguesia ela dependia, porque as moedas eram cunhadas com ouro e prata. Então isso prejudicava a burguesia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles precisavam de encontrar um novo caminho para as Índias. Por que eles precisavam encontrar esse novo caminho para as Índias? Porque as Índias eram onde eles buscavam as especiarias. Aqui nas Índias, eles buscavam as especiarias. Só que quem dominava esse percurso era dominado por duas cidades, tá? Tinha um monopólio de duas cidades italianas. Aqui na Itália, tá aqui bem pequenininho, aqui dá para você ver, isso aqui é a Itália. Essas duas cidades é a cidade de Gênova e Veneza. Então todas as mercadorias que chegavam das Índias para entrar na Europa, ou passando pelo mar Mediterrâneo, ou vindo por terra, praticamente caía aqui nessas duas cidades, Gênova e Veneza. E da cidade de Gênova e Veneza era distribuído para o restante da Europa. Aconteceu outro fato interessante, que em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Aí acabou a rota mesmo. Praticamente ficou impedido de chegar mercadorias das Índias, chegar até no continente europeu. Os portugueses, que estavam aqui é Portugal, Portugal está localizado na Península Ibérica, os portugueses falaram, nós vamos pegar uma nova rota, descobrir uma nova rota para chegar nas Índias. Por que eles precisavam chegar nas Índias? Em busca de especiarias. E essas especiarias, tá, que era comercializado na Europa, o que são essas especiarias? São o que nós usamos hoje no nosso tempero. É cravo, pimenta do reino, noz moscada, anis, coentro. Todas essas especiarias que eram usadas na culinária para quê? Para conservar os alimentos, melhorar o gosto, o sabor, a conservação dos alimentos. E isso era muito caro, tá? Era uma mercadoria que era cara, então era uma mercadoria muito lucrativa para chegar lá. E Portugal sai na frente. Portugal foi o primeiro país a lançar para o mar. E por que Portugal saiu na frente? Qual foi o motivo? Por que tinha em Portugal que dava para ele essa preferência de estar na frente, lançar-se ao mar na frente? Vou colocar essa imagem aqui, que é o primeiro motivo, tá? Aqui é o mar, é um local lá em Portugal, um penhasco. É claro que é uma parte, né, de Portugal, não vou dizer que é Portugal completo. O que destaca aqui? Justamente o mar. Tá? O mar. Portugal estava acostumado com a pescaria, tinha experiência marítima. E a saída para Portugal era o mar. Tem uma frase dos portugueses, uma frase bonita, que fala assim, navegar é preciso, viver não é preciso. O que quer dizer isso? Para os portugueses, a saída deles era o mar. O navegar para eles era tão importante como viver. Então a saída deles para o mar. Então o primeiro motivo, o único meio que eles tinham era a saída para o mar, porque estavam onde? Justamente na Península Ibérica. Segundo motivo, eles tinham um apoio, o rei tinha um apoio da nobreza e da burguesia. Então o poder centralizado na mão do rei contribuiu para que o rei pudesse patrocinar essas grandes navegações. Segundo motivo. Tem várias, vamos colocar apenas 3. E o terceiro motivo, o terceiro motivo para os portugueses sair à frente era justamente porque Portugal foi um dos primeiros países a se organizar como Estado Nacional. Imagine vocês que Japão, Alemanha, conseguiu se organizar como Estado Nacional tempos bem na frente. Portugal já no século XII já era organizado como Estado Nacional. O que significa isso? Portugal já tinha um território,
Portugal já tinha um rei, tinha um poder unificado e tinha um povo. Então aí formou-se, definiu como Estado Nacional. Então Portugal tinha o mar, a saída era o mar, a unificação, né, em torno do rei, da nobreza e da burguesia apoiando o rei, e a formação do Estado Nacional. Isso contribuiu para que Portugal fosse pioneiro nessas grandes navegações. Nós vamos ver aqui as dificuldades. Lembra quando eu falei lá no início, onde fica a Rua Tupi? Você já começou a pensar, meu Deus do céu, onde está essa Rua Tupi? Tá? Você já começa a pensar quais são as dificuldades para eu chegar nessa Rua Tupi. Vou de bicicleta, vou a pé, vou de carro, vou perguntar para alguém? Os portugueses também tiveram dificuldades, era muita dificuldade. Primeiro, olha que interessante, esse monstro marinho aqui. Não consegui muitas imagens, mas essa imagem do monstro marinho. Acreditava-se, né, que no Oceano Atlântico, que na época era conhecido como Mar Tenebroso, existiam grandes serpentes, que essas serpentes poderiam devorar. Acreditavam em sereias, tá? Serpentes, peixes gigantes. Eles até acreditavam, gente, que a Terra era plana. Havia essa ideia de que a Terra é plana. É claro que muitos depois existia teorias falando o contrário, né? Um exemplo que eu coloco para vocês aqui, o Eratóstenes, tá? Ele conseguiu provar isso 1800 anos antes da chegada dos europeus aqui no Brasil, ou seja, em 290 antes de Cristo, tá? Ele fez uma observação super interessante. Ele fez uma observação que uma cisterna, a uma distância da outra, que o sol, né? Vou até desenhar um solzinho aqui só para ilustrar, e o sol, ele batia bem a pico. Em um outro local, o sol batia mais inclinado. E fazendo essa observação, não vou colocar muitos detalhes, não. Fazendo essa observação, ele calculou o ângulo. Ele pediu, né, um itinerante para medir a distância entre essas duas cidades. Itinerante era uma pessoa que media com os passos e sabia qual era a distância. Então, a pessoa já tinha aquele hábito de fazer as medidas caminhando. Ele pediu um itinerante fazer essa distância e calculou o ângulo. Imagina o resultado que ele chegou. Na época, os resultados eram dados em estádios, mas havia uma variação muito grande, porque não tinha uma unidade definitiva hoje. Para você falar 1 metro hoje aqui, é 1 metro em qualquer parte do mundo. Naquele período, né, antes de Cristo, não tinha uma unidade definida de medida. Tempos depois, já no século XIX, fizeram um estudo sobre essas medidas deles e definiu que a Terra tinha 39.700 quilômetros. O diâmetro da Terra. Ele definiu isso. Gente, isso há 1800 anos antes dos europeus conseguir provar que a Terra é redonda. Feitos os cálculos, nós sabemos que a Terra hoje tem 40.008 quilômetros. Se eu fosse um professor de matemática, eu falaria, acertou a conta, tá certo? Em 39.700, é só uma questão de arredondamento aí, praticamente ele acertou. Tá bom? E também eles imaginavam que a Terra é redonda quando eles observavam os navios no Oriente, quando o navio, no horizonte, né? À medida que o navio ia desaparecendo, ele parecia que estava sumindo, tá? Então, percebia-se a esfericidade da Terra. Continuando aí. Então, acreditava que no final do oceano tinha um abismo, acreditavam em monstros, acreditavam em sereias. Então, tudo isso causava um certo pavor, tá? Nesse pessoal, nos europeus, nos portugueses, de fazer essas viagens. Aí você pode perguntar, mas por que esse pessoal ainda temor em querer ir? O mesmo acontece com nós hoje. Hoje nós não estamos querendo fazer viagens espaciais, já estamos fazendo, né? Vamos no espaço, voltamos, já estamos fazendo essas viagens curtas agora. Temos uma corrida espacial agora que está acontecendo, né? Nós fomos e voltamos. E na nossa imaginação também nós ficamos imaginando muitas coisas. Será que tem vida fora da Terra? Será que existem os planetas que são habitáveis? E se eles existirem, como que eles vão se comunicar conosco? Então, a mesma coisa, o mesmo sentimento, parecido, é claro, só que muda um pouquinho, que eles tinham naquela época que nós temos hoje, tá? E o que eles utilizavam nesse período na navegação? O que eles tinham? Como eu falei, hoje nós vamos em qualquer rua com o celular na mão, com o GPS, você se localiza. E nas navegações? O que eles estavam utilizando para fazer essas navegações? Eles tinham a bússola foi inventada pelos chineses, eles tinham o astrolábio, eles tinham o quadrante e eles tinham
a balestilha, tá? Que aqui no caso ela calcula o ângulo, a latitude da embarcação em que local está. Esses eram os instrumentos que eles tinham nas mãos para poder navegar. E coragem também, né? Muita coragem para enfrentar o mar. Aqui nós temos um exemplo da bússola, para a gente ter uma noção. E o que eles utilizavam? As caravelas. Essas caravelas, pessoal, para você ter noção de tempo que eles passavam no mar, uma viagem de Portugal até no Brasil demorava mais de um mês. É praticamente 44 dias dentro da embarcação. Então ali eles tinham dificuldade de alimentação, a questão da água, a questão de doenças, a questão do calor. Hoje, se nós fazemos uma viagem aí de 3 dias dentro de um carro com ar-condicionado, com paradas para almoçar, para jantar, para dormir, nós já somos confortáveis. Você imagina 44 dias dentro de uma embarcação dessa. Para ele sair da Europa e ir nas Índias e voltar, era 1 ano e meio de viagem. Era muito tempo para fazer toda essa viagem, tá? Temos aqui as etapas das navegações portuguesas. É muito interessante para a gente entender esse processo da expansão marítima portuguesa. A primeira conquista dele foi a conquista de Ceuta. Daqui a pouco eu mostro para vocês no mapa. Primeira conquista. Ceuta era uma cidade que tinha sido tomada pelos muçulmanos e os portugueses foram lá e tomaram Ceuta dos muçulmanos. Por que isso era interessante? Porque lembrava da conquista ibérica, tá? A tomada da Península Ibérica, que estava sendo dominada pelos muçulmanos, que eles retomam novamente essa Península Ibérica. Depois da Ceuta foram outras viagens, chegaram às Ilhas de Madeira e à Ilha de Açores. Depois atingiram o extremo sul do continente africano, lá na pontinha do continente africano, é chamado Cabo das Tormentas. Depois que eles conseguiram passar pelos Cabos das Tormentas, mudaram o nome, passou a chamar Cabo da Boa Esperança. Eu fico imaginando, por que Cabo da Boa Esperança? Foi um alívio. Ai, que alívio, conseguimos. Então isso, pessoal, não foi uma viagem só não, tá? Foi de 1415 até 1498, foram várias viagens. E uma viagem muito importante, 1498, que eu acabei de citar, a de Vasco da Gama. Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut, lá na Índia. Tá? Ele chega a Calicut, fica 3 dias em Calicut, retorna com a embarcação carregada de especiaria, de mercadoria, que paga todo o custo da viagem. Era tão lucrativo que paga todo o custo dessa viagem. Como eu falei com vocês, esse mapa aqui não era um mapa que se conhecia na época, não. Ele foi sendo desenhado à medida que eles foram avançando, tá? Primeiro eles conquistaram Ceuta, depois eles vieram aqui conquistaram a Ilha do Açores, e eles foram fazendo todo esse percurso, e à medida que eles foram fazendo o percurso, eles iam construindo, tá? Pequenos portos para eles. Aqui, quando eles passam aqui que é o Cabo das Tormentas, que recebeu depois o nome de Cabo da Boa Esperança. Então daqui para frente, para chegar nas Índias, foi um pulo, tá bom? 3 meses depois, como eu falei, Vasco da Gama voltou com as mercadorias. Em 1500, Portugal chega no Brasil. Pedro Álvares Cabral, né? Chega ao Brasil. Essa é uma nova história que nós vamos contar na próxima aula. Com todas essas viagens dele, teve vários conhecimentos. O principal desse conhecimento foi justamente, foram acumulando na cartografia, tá? Que na época foi desenhado os mapas que chamava de portulanos. Pessoal, quando fala desses mapas, é muito interessante, pelo seguinte, o mapa era algo guardado em segredo. Por que em segredo? Porque o mapa mostrava onde é que tinha riqueza, o mapa mostrava onde é que tinha mercadoria que eles podiam comercializar depois, o mapa garantia que aquela região foi descoberta por eles e que eles tinham domínio sobre aquela região. Tá? Nós vamos até falar isso para frente um pouquinho da disputa de Portugal e Espanha. Tá bom? Aqui nós temos o primeiro mapa moderno. Uma pequena revisão para nós estarmos encerrando aí. O que nós estudamos na aula de hoje? Falamos sobre uma nova rota comercial que precisava chegar nas Índias. Falamos o porquê que Portugal foi pioneiro. O périplo africano, né, que foi de 1415 a 1498, foi o contorno do continente africano. E as buscas das especiarias. Tá bom? Agora é com vocês. Temos aqui as fontes, todas as fontes que foram utilizadas nesses slides. Bons estudos.